Irmãos, eu quero, neste primeiro momento, falar sobre gratidão. Gratidão ao nosso Deus. Eu entendo que uma pessoa grata, de fato, é aquela pessoa que foi regenerada e entende a importância e mantém essa importância no coração concernente a Cristo Jesus. Uma pessoa grata, ela sempre em tudo mantém um coração voltado a Cristo, porque de fato uma pessoa grata, ela foi transformada por Jesus Cristo. Uma pessoa que mantém no seu coração a gratidão, são pessoas que foram de fato regeneradas por Cristo Jesus através do Santo Espírito. E nós vamos falar um pouco sobre isso nessa manhã. Eu quero usar como texto que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, eu quero ler apenas 3 versos com a igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versos 16, 17 e 18. Nós continuamos orando por aqueles irmãos que estão enfermos, muitos estão, infelizmente, passando ainda, nem tanto pela Covid, mas também por essa gripe que chegou. Muitos irmãos deixaram de vir à casa do Senhor por causa disso. Até mesmo porque, meus irmãos, como nós dissemos quinta-feira, eu não gostaria de usar essa palavra, nem quero. Aqueles que estão com Covid, né, aqueles que estão com sintomas ou com sinais de gripe, a gente nunca gostaria de, como o pastor falar, fique em casa. Mas é necessário se recuperarem pelo amor que nós temos aos nossos irmãos. Acharam 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5? Amém? Ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor, regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Vamos ler todos juntos o verso de número 18. Em tudo. Por quê, meus irmãos? Vamos falar novamente. Em tudo. Por quê? Esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Meus irmãos, o que eu acho interessante na igreja de Tessalônica, é o que Paulo também no primeiro capítulo, ele chama a atenção, e ele faz um elogio a essa igreja pela maneira como ela se portava, ao ponto dela ser também exemplo para toda a Macedônia, as igrejas circunvizinhas, e era uma igreja que também mantinha o seu fervor concernente ao Deus Todo-Poderoso. É fato que essa igreja ainda tinha algumas coisas a serem lapidadas. Mas eu acho interessante que depois que Paulo fala sobre a volta de Cristo, ele enfatiza a pessoa de Cristo também, a sua volta, e que a igreja deveria manter-se, permanecer firme, e que ela não deveria ter preocupações com aqueles que morreram em Cristo, porque essas pessoas que morreram em Cristo, um dia ressuscitarão e juntamente com os vivos serão arrebatados. Mas aí chega ao ponto, meus irmãos, final desse capítulo, a trazer alguns ensinos importantes a respeito de alguns preceitos que a igreja deveria ter ou tomar. Mas quando nós falamos exclusivamente aqui, nesses 3 versos que nós lemos, que são recomendações importantes para um cristão, para aqueles que querem manter uma vida viva, uma vida respaldada em Cristo, uma vida que de fato contribua para o crescimento, não apenas pessoal, mas também da igreja. E como os irmãos sabem, desde o ano passado nós temos falado sobre isso, sobre que a minha atitude como um membro da igreja abençoe os demais membros desta igreja. E percebemos, meus irmãos, que essas ações
que ele trata aqui, que ele menciona, são ações de pessoas que foram alcançadas por Cristo. São ações de pessoas que receberam a regeneração, a salvação na pessoa de Cristo Jesus. Mas falando sobre dar graças, Paulo está recomendando a essa igreja que devem dar graças a Deus por tudo. Ele apresenta a essa igreja essa recomendação, que está ligada justamente ao ensino da palavra, e está ligada também ao exercício dessa palavra. Porque aqueles que de fato têm a preocupação de conhecer a palavra e exercitá-la no seu coração, é certo que serão pessoas muito mais gratas. As pessoas que têm, meus irmãos, em seu coração o ensino, elas sempre terão gratidão no seu coração. Mas ele fala que, em primeiro lugar, antes de dar graças, ele fala que devemos nos regozijar sempre e orar sem cessar. É interessante que ele recomenda, antes de dar graças, que devemos o quê? Nos regozijar. E ele acrescenta esses três qualificativos, que vai indicar constância, perseverança, intensidade, comprometimento e fidelidade no nosso relacionamento com Deus. Então isso tudo se atrela não apenas, claro, ao relacionamento pessoal, mas principalmente se aplica a um relacionamento com Deus. E se alegrar, aqui, meus irmãos, não é uma condição circunstancial. Se regozijar não é uma situação ou uma ação que nós temos porque ouvimos uma boa notícia ou algo bom aconteceu, ou talvez aumentou o salário, ou talvez o cargo que estamos exercendo é um cargo melhor, ou porque compramos algo novo, mas é uma condição que o apóstolo recomenda, que devemos regozijarmos sempre. E não há como ter regozijo sempre no nosso coração, se Cristo não estiver inserido na nossa vida. Eu vou falar sobre uma história que os irmãos, talvez alguns já saibam. Certo dia eu encontrei duas irmãs, disputando quem teria o problema maior. Uma irmã chegou assim, eu estava como se fosse uma distância assim da coluna, e ela estava falando num tom alto, e eu estava escutando. E a irmã chegou assim: olha, irmã, ore por mim porque eu estou passando por problema. Aí a outra irmã fala: a irmã que tem que orar por mim, porque o meu problema é sério. A outra irmã fala: minha irmã, se eu contar a minha história, você chora. Disputando quem teria o maior problema. E no mesmo instante, meus irmãos, eu fiquei pensando, aonde está a alegria dessas irmãs? Até mesmo em meio à tribulação. Não vou dizer que passar por tribulação é coisa boa. Humanamente falando, passar por tribulação não é bom. Mas aqueles que estão e são de Cristo, saibam que essas tribulações não produzem coisas ruins. Segundo o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, que essas tribulações vão produzir o que, meus irmãos? Perseverança, experiência e esperança. Só que estamos tão atrelados em compartilharmos o que é ruim, o que é péssimo, que estamos assim disputando com as pessoas quem tem o maior problema. E a recomendação de Paulo é: se regozijem, mas não de forma momentânea, circunstancial. Esse regozijo deve ser sempre, deve ser contínuo. E eu já disse aqui aos irmãos, que aqueles que estão em Cristo Jesus vivem uma vida de alegria com momentos de tristezas, e não uma vida de tristeza com momentos de alegrias, porque ela sabe que Cristo é o Senhor da vida dela, que no mundo tereis aflições, mas
tende bom ânimo. Por que devemos ter bom ânimo? Porque Cristo Jesus venceu. Mas estamos atrelados justamente àquilo que é ruim. E não entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. E isso deve ser motivo, mesmo as mais intensas circunstâncias adversas, mesmo assim, devemos aprender a regozijarmos em Cristo Jesus. E eu vejo, meus irmãos, que este caminho é um caminho de fato daqueles que foram regenerados por Cristo Jesus, porque não há como regozijar-se sempre se Cristo não estiver na sua vida. Volto a dizer e ser enfático: não há como. Conheço pessoas, meus irmãos, que a boca, a sua linguagem destila apenas tristeza. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Não quero aqui desprezar a tristeza que às vezes vem ao nosso coração. Não estou aqui para desprezar o luto, o sentimento de perda. Não estou aqui para desprezar aqueles irmãos que vivem num momento de depressão por alguma circunstância. Não estou aqui para desprezar aqueles que estão passando por síndrome do pânico. Não estou aqui desprezando aquelas pessoas, por alguma circunstância, ocasião, nada deu certo e de repente agora estão aqui na casa do Senhor ou em casa vivendo momentos de dificuldades e tristezas. Não estou desprezando isso, porque temos tempo para chorar, tempo para se alegrar, de se levantar, de se deitar, de plantar, de colher. Isso é compreensível. Mas esquecemos que quando chegamos no dia de ceia, quando trazemos à memória o sacrifício de Cristo Jesus, ali naquela cruz ensanguentada, se fazendo maldito por cada um de nós, é o cordeiro que foi imolado. Será que, meus irmãos, somos hipócritas ao ponto de não pensarmos sobre isso? Ouvimos a casa do Senhor sem alegria, sem regozijo no coração, por um momento tão importante que é esse, de trazermos à memória o sacrifício dele, mas mesmo assim, preferimos manter o coração entristecidos. Precisamos repensar sobre isso. Podemos, meus irmãos, estar sempre alegres, porque Cristo é a nossa alegria. Volto a dizer, por Cristo ser a nossa alegria, podemos viver momentos de tristeza e não a vida de tristeza. Porque Ele é o verdadeiro motivo da nossa exultação. E isso Paulo coloca quando escreve a carta aos Filipenses. Cristo é o motivo da nossa exultação, é o motivo da nossa alegria, é a razão e a circunstância porque nós nos alegramos. E quando Ele se torna o motivo da nossa alegria, ficamos menos ranzinzos. Quando regozijamos sempre, acordamos melhor, bem mais humorados. Acordamos com a perspectiva de saber que passaremos pelo vale da sombra da morte, mas não haverá temor no nosso coração, porque saberemos que Ele está conosco todos os dias, e Ele passa por cada um de nós, adiante para destruir. Esquecemos também, meus irmãos, de muitas vezes orarmos. Quando eu estou alegre em Cristo, e eu estava ontem compartilhando isso com os meus filhos, no momento que estávamos lendo a palavra, e eu estava explicando para a Mariane, a gente sempre lembrando, e ela assim perguntou: ora aí, Mariane. Pai, não quero orar não. Por que você não quer orar? Porque de repente quando o filho fala, não quero orar não, o pai logo, né? Eu falei assim: Mariane, você ama sua mãe? Ela disse: sim. E por que você fala com a mamãe? Porque você
a ama. Quando nós amamos alguém, desejamos conversar com essa pessoa. Quando nós amamos alguém, desejamos estar perto dessa pessoa. E a mesma coisa eu disse, você ama Natanzinho, seu irmão? Amo. Você gosta de estar perto dele? Gosto. Gosta de brincar com o Natan? Gosto. E do papai? Sim, papai. Também amo o Senhor. Você gosta de falar comigo? Gosto, papai. Eu falei assim, Mariana, é a mesma coisa, muito maior deve ser a condição com Deus. Quando eu amo a Deus, eu oro. Um livro sobre avivamento do irmão Richard Rohr, acho que o pastor Moisés recebeu no mesmo dia que foi um negócio que eu achei interessante, que ele disse que um dos sinais da apostasia é quando a oração deixa de ser parte vital da igreja. É um sinal de apostasia. E esse sinal de apostasia tem pairado no meio de nossos corações de forma frequente e contínua. Quando eu me alegro no Senhor, e se eu estou dizendo que eu amo, e amar a Deus também é alegria no coração. Eu quero falar com Ele. Eu quero conversar com Deus. Minha esposa sabe que nessa férias, meu irmão, eu fiquei aperreado, porque eu amo estar na igreja, não porque eu sou pastor, mas porque é bom, muito bom estar na presença do Senhor. E a mesma condição eu vejo o pastor Moisés. Não apenas o cargo, porque foi eleito, deve sentir prazer no coração de estarmos. Quando existe alegria no meu coração, alegrei-me quando me disseram. Volto a dizer, mas essa alegria, ela está condicionada de fato com aqueles que entendem o perfeito, entendem, meus irmãos, o cabeça, entendem a importância do que é Cristo em nossas vidas. E quando existe regozijo no meu coração, a ação de orar também é contínua. Quando o meu coração está alegre, regozijado, eu quero falar com Deus. Certo dia, falando ao jovem, eu perguntei para ele, por que você foge do pecado? Ele disse, por causa das circunstâncias que o pecado traz, as consequências que o pecado traz. Eu disse a ele, olha, sabe por que nós fugimos do pecado? Porque nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Quando eu amo a Deus, eu fujo do pecado, porque essa ação de pecar me distancia dele. Mas voltando aqui, quando estou alegre, eu também busco orar, e de forma contínua. Não estou dizendo que os irmãos vão viver 24 horas de joelhos no chão, bom seria se fosse assim. Mas quando meu coração, meus irmãos, está em alegria, com alegria, vivendo alegria, porque Cristo é o motivo e a razão dessa alegria, a minha oração se torna contínua. E essa é a recomendação de Paulo, orem sem cessar, porque é o meio de comunicação, meus irmãos, que Deus deixou para nós falarmos com Ele. É, meus irmãos, um meio de comunicação mais moderno e tecnológico que um ser humano possa ter. Que mesmo que a nossa boca não se abra para falar com Deus, porque tem momentos, irmãos, há de convir comigo, tem momentos que nós chegamos aqui na igreja esmuiçados, quebrados, arrebentados, como dizia um pastor, e não temos nem forças para abrir a boca. Não temos nem coragem diante das circunstâncias de abrir. Os irmãos sabem o que eu estou falando, porque eu sei que muitos já chegaram aqui na igreja quebrados por causa da adversidade, e não abrem a boca para falar, e às vezes não tem nem força para cantar. Mas a palavra do Senhor diz que mesmo antes de chegar uma palavra na minha boca, Ele sabe dos nossos pensamentos, e aqui que vamos falar. A oração, meus irmãos, nos impulsiona. Como dizia minha avó Abigail, é a alavanca do crente. Impulsiona o crente a se pôr de pé. E associada à alegria,
associado ao regozijo, aí que desejamos ainda mais falar com Deus, aí que nós desejamos falar com Todo-Poderoso. E quando a alegria no nosso coração, associada à oração, à comunicação com Deus, aí sim, nós vamos entender o que Paulo está recomendando também: em tudo dai graças. Eu, meditando na palavra, fiquei pensando em algumas situações. Recebemos a notícia que o meu cunhado vai ser pai novamente. Eu fiquei muito feliz. E na hora que recebi essa notícia, eu me alegrei, porque eu sou apaixonado por crianças, meus irmãos. Eu sou apaixonado por crianças. Eu já disse, Luana, se eu pudesse ter 10, teria uma atrás da outra. Eu amo, eu sou apaixonado por fazer apresentação de crianças. Quando eu vejo essas criançadas, eu amo, eu sou apaixonado por crianças. Mas na hora que eu estava lendo em Tudo Dai Graças, eu me lembrei de muitas mulheres que reclamam dos seus próprios filhos. Reclamam de tudo. Reclamam porque ele bagunça. Eu já disse aos irmãos aqui que os filhos de vocês são santos, e santos de verdade. Porque na minha época, meus irmãos, não era brinquedo não, eu já disse aqui, eu andava em cima dessa igreja, no telhado dessa igreja. Eu pulava dessa igreja para a casa pastoral. Eu ficava pendurado aí na frente da igreja, com o pezinho para frente, com a caixa de ovo, e tacava nas pessoas que passavam na rua. Eu me pendurava, eu subia, meus irmãos, agora não, agora está seguro para subir. Fizeram uma escadinha bem bonitinha para subir na torre, mas antes era só uma escada. Você tinha que subir, quando estivesse no outro, pegar a escada e subir. Assim, era de madeira, o negócio não era brincadeira. Eu ficava pendurado, meus irmãos, num sino dessa igreja. Tinha uma fossa aqui, que era do elevador. Eu, meus irmãos e algumas pessoas aqui, crianças da igreja, meus irmãos entrávamos pelo buraco e ficávamos nadando na fossa dessa igreja. Os filhos de vocês são uma bênção. Cadê o amém que eu não estou ouvindo? Graças a Deus, Tiago. Deus é bom. Tampou o ouvido da sua filha aí? E mães que reclamam porque filho faz bagunça. Na mesma hora me veio à mente: quantos pais que têm seus filhos com limitações, eu vejo aqui Rodolfo, né, que o filho dele mais velho, Christian, David, tem AME, que é uma doença raríssima, David é um milagre de Deus, porque essa doença, meus irmãos, ela vai tirando toda a mobilidade do corpo da criança. E vejo dando graças a Deus. Eu vejo a família do Dr. Wagner chegando com alegria, mesmo sabendo que seu filho tem uma certa limitação. E quantos pais são gratos a Deus, vendo seus filhos com limitações. E muitos pais que têm o seu filho em condições que podem andar, podem falar, o que fazem? Reclamam. E outras querendo ficar grávidas e não têm condições, mesmo que por meio de tratamento não consigam engravidar. Muitos já vi desempregados que mesmo com a sua alta formação, procurando emprego, porque de fato, meus irmãos, o emprego não está à brincadeira. Serviços tem, mas são poucos. E a maioria das pessoas, boa parte, fazem bicos para tentar sustentar a sua própria casa. E quando entram no emprego, mesmo não ganhando dentro da perspectiva que o curso lhe ofereceu, o trabalho que ele teve, a gente entende, mas entram, estão empregados,
E durante os primeiros meses são gratos ao Senhor, mas começa a chegar um tempo, começam a reclamar do próprio trabalho que eles estão desenvolvendo, no empresa, no comércio, ou o que quer que seja. Reclamam do patrão, reclamam dos funcionários, reclamam dos fornecedores, mas esquecem-se que eles estão ali porque a misericórdia e a graça do Senhor veio sobre a vida dele, e ele não dá graças a Deus, ao contrário, tudo é motivo de murmuração. E quando a gente vê pais desempregados chorando nas calçadas, quando a gente vê pessoas tendo que pegar do lixo o alimento, e parece que estamos nos habituando a apenas reclamar, a murmurarmos. Reclamamos muitas vezes das nossas próprias casas. Reclamamos porque nós não temos um ar-condicionado. Reclamamos porque a nossa cama não é king size. Reclamamos porque o nosso travesseiro não é de penas de ganso. De quê? De papagaio. Tem essa também, é? Reclamamos porque não possuímos um veículo. E quando temos, reclamamos dele. Quando tem muitas pessoas que o veículo é o S, sapato, e muitas vezes se deslocam para um lugar e para o outro, dando graças a Deus porque Deus lhe deu pernas, e estão andando, e estão caminhando, e dando graças a Deus. É por isso, meus irmãos, que Paulo dizendo que isso é loucura para aqueles que não entendem nada a respeito de Deus. Irmãos que andam a pé, não tem nada na visão humana, mas estão ali dando graças a Deus, louvando o Senhor. São pessoas que de fato entendem a importância de Cristo em sua vida, e sabe que este mundo é temporário, é passageiro, porque ele espera a eternidade com Cristo Jesus. Em tudo dai graças. Eu vou ser bem sincero com a igreja. Particularmente, eu tenho tentado o máximo possível estar um pouco afastado daquelas pessoas que só sabem murmurar. O que tenho feito por elas é tentar aconselhar e orar por elas. Não foi à toa, já partindo para o término dessa mensagem, que quando nós lemos essa história de Josué, no capítulo 6 de Josué, verso de número 10, a recomendação de Deus a Josué é o seguinte: Josué, diga para o povo ficar em silêncio. Enquanto eles estiverem mediante as muralhas, marchando ao redor, fiquem em silêncio. Porque imagine só, meus irmãos, o povo tendo que reclamar: isso não é para a gente, isso não é para mim, eu sou grávida, eu sou velho, eu estou gestante, porque isso, porque aquilo. Meus irmãos, a orientação de Deus para o povo é: fique em silêncio, só vão abrir a boca no dia que eu disser gritem, então vocês gritarão. O ensino bíblico é esse: em tudo dai graças. E aqui, meus irmãos, existe esse complemento maravilhoso, e explica por que o motivo devemos dar graças. Qual é a razão de sermos gratos em todo o tempo? Por que eu devo dar graças? Porque em tudo devo ser grato ao Senhor, mesmo que sejam as mais variadas circunstâncias adversas, porque devemos ser gratos em tudo, dar graças. Paulo coloca no final: vocês precisam ser gratos, eu preciso ser grato, porque essa não é a vontade do André, não é a vontade que o prefeito, ou que o presidente, ou que o patrão, ou que a mãe, ou que o pai está falando.
Devemos ser gratos em tudo, dar graças em tudo, porque essa é a vontade de Deus, é a vontade divina, do Todo-Poderoso, daquele que nos criou, daquele que enviou seu Filho, daquele que morreu na cruz e ressuscitou. Essa deve ser sempre a nossa gratidão, porque é a vontade de Deus para as nossas vidas. Quem tudo dá graças. Aí eu vou usar o que o pastor Moisés sempre usa, é a soberana. Não é esse pastor? Soberana. Só falta o pulinho dele, esse pulinho é meu. Se nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas, devemos ser gratos, irmã Sônia. Se nós, de fato, confessamos os nossos pecados diante de Deus, entregamos a nossa vida para Ele, e agora, como diz Paulo aos Gálatas, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu vivo aqui neste mundo, na carne, eu vivo pelo Filho daquele que nos salvou. Ser grato em tudo. Reação volta a ser enfática daqueles que de fato têm a marca. E essa marca é Cristo. Que foram, meus irmãos, selados pelo Espírito Santo. Ser grato ao Senhor nas mínimas coisas. Meus irmãos, a gratidão daqueles que entendem que, como Paulo coloca em sua carta aos Romanos, capítulo de número 8, verso 28, quem é grato ao Senhor em todas as coisas sabe que tudo está contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus. Ser grato ao Senhor não quer dizer que estamos imunes às dores. Não quer dizer que nós nunca sentiremos tristezas, porque isso é um fator humano nosso, dessa natureza que nós temos chamado pecadora, dessa terrível natureza que nos afasta do divino. Mas contudo, dá graças ao Senhor em todas as coisas, porque de uma certa forma eu tenho entendido a vontade de Deus. E a pergunta que eu quero terminar nessa manhã, neste momento tão importante para cada um de nós: você tem sido grato a Deus? Você levantou hoje da cama e deu graças a Deus, porque você abriu a despensa e viu que lá não tinha arroz? Agradecemos o Senhor por muitas vezes os nossos filhos nos chatearem, porque estão ali perto de nós. Será que de fato temos agradecido a Deus pelo trabalho que nos concedeu, mesmo que o salário não seja o salário que tanto desejamos? Será que nós agradecemos a Deus a cama que muitas vezes nós reclamamos e acordamos com dor nas costas? Será que nós temos agradecido pela cama que temos? Quando há muitos que dormem, que na verdade a sua cama são os paralelepípedos que estão no chão ali das ruas. O travesseiro é um amontoado de papelão. Será que temos sido gratos a Deus em todo o tempo? Volto a dizer, meus irmãos, eu gostaria que nós aplicássemos ao nosso coração, para reavaliarmos o conceito de fato, de se eu estou em Cristo ou não. Porque se eu estou em Cristo, por sermos novas criaturas, saberei que eu devo me regozijar sempre no Senhor. Então, meu irmão e irmã, eu sei que este mundo é tenebroso, mas se alegre em Cristo Jesus, porque a nossa alegria não está baseada em circunstâncias. É Cristo, é a razão, é Cristo. E quando Ele é a razão de toda a nossa vida, o nosso coração fica alegre.
E a Bíblia fala que o coração alegre é um bom remédio, que o coração alegre formoseia o rosto. É por isso que, de vez em quando minha esposa vem brincar comigo, você quer que eu pague uma cirurgia para um implante de cabelo? Eu falo assim, não, porque Jesus Cristo já é suficiente no meu coração, e eu me sinto muito bonito sendo careca. Eu disse à minha esposa, eu me sinto alegre porque eu estou envelhecendo. Eu me sinto alegre, meus irmãos, porque Jesus, todo dia que eu acordo, abro os olhos, discerno as cores e percebo que Ele está comigo, a alegria no meu coração pulsa. E tem muitos irmãos perdendo a oportunidade de serem alegres, porque estão apenas detidos neste mundo cruel e vil. Olham apenas para o mundo, olham apenas para as circunstâncias do mundo, e esquece de olhar, elevar os seus olhos para os montes, e percebe que não é do monte, eleva um olho ainda mais, e lá do alto vem o nosso socorro, lá do céu vem a nossa guarida. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso sustentador. Alegre-se, regozije no Senhor, porque Ele é a tua força. Porque a alegria nos impulsiona a orar, nos dá, meus irmãos, ainda esse impulso de falar com Deus, porque se Ele de fato é a nossa alegria, eu quero conversar com Ele, eu quero em todo tempo falar com Ele. E essa comunicação com Ele, e essa fala com Ele, os diáconos, sabe, meus irmãos, nos levará a sermos mais gratos. Quando eu falo com Deus diariamente, quando nós falamos com Deus diariamente, vamos dar graça em tudo. Nós vamos dar graças não apenas pelas situações, meus irmãos, maravilhosas, porque é muito fácil se gloriar quando há bonança, ou como muitos gostam de usar a expressão prosperidade. Se alegrar com a despensa cheia, se alegrar quando tem roupas novas para se vestir, se alegrar quando tudo vai bem. Mas deixa eu compartilhar uma coisa com os irmãos. Somente aqueles que foram transformados, regenerados, selados por Deus pelo seu Espírito, saberão dar graças, quando aparentemente, humanamente falando, parece que está indo tudo de mal a pior. Você diz, pastor, mas espera aí, eu vou repetir. Somente aqueles que foram alcançados de fato por Cristo Jesus, regenerados, transformados pelo seu poder, selados pelo Espírito Santo, saberão dar graças a Deus por tudo. São gratos porque a roupa é velha ou a roupa é nova. Não há diferença para eles. São gratos porque tem um par de sapato ou 30 pares de sapatos. São gratos do mesmo jeito. São gratos porque comem caviar ou estão comendo hot dog no meio fio. São gratos a Deus porque estão comendo no restaurante mais chique de Campina Grande. E tem a mesma gratidão se for por 10 aqui comer pastel. Para eles não há diferença. Porque não são as circunstâncias que fazem ele dar graças. É o próprio Cristo na vida dele. Não são as benfeitorias, não são as boas notícias, não são, meus irmãos, nada neste mundo que o faz dar graças a Deus. A razão é porque Cristo vive nele. A razão é porque Cristo vive dentro dele.
A razão porque Cristo é o Senhor e cabeça dele. A razão porque Deus habita dentro dele. Essa é a razão, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, é que todo tempo possamos dar graças a Deus. Eu desafio você a não olhar para o vizinho. Eu desafio você a não ficar olhando para a grama do vizinho. Oh, como eu queria. Seja grato ao Senhor. Luana, numa ministração que estava tendo online, ela me fez lembrar algo que eu disse a ela, que antes de nós casarmos, irmãos, nós não tínhamos nada. Sabe o que é nada? Nada. Nada. Era magro de maré de si. Feio que era dó. Quando nós marcamos a data do nosso casamento, ela perguntou para mim, e aí, como vai ser para nós adquirirmos as coisas? Eu falei assim, faça a listinha, coloca a geladeira, fogão, coloca tudo, cama, vai colocando, e já começa a dar graças a Deus. Foi assim que nós fizemos. Colocamos a anistia de tudo que nós necessitávamos, de coisas, meus irmãos, essenciais. Televisão não era essencial, a geladeira era. Porque tem gente que acha que a televisão de 42 polegadas é mais importante que o fogão. É ou não é, meus irmãos? Investe no Full HD, conversor digital, com 4K, e ainda escrito assim na borda, Vasco é campeão e quer comprar. Mas não quer comprar o fogão, que é necessário. Eu disse a ela, vamos fazer a lista. E vamos começar a dar graças a Deus antes de nós recebermos. E começamos a agradecer, Senhor, obrigado pela geladeira, obrigado pelo fogão, obrigado pela cama, obrigado por isso, pela panela, obrigado. Meus irmãos, nós começamos a agradecer. Chegando próximo ao casamento, que eu estava morando fora, nos casamos e voltamos, eu vim casar e voltamos. Quando nós chegamos, meus irmãos, que já estávamos mudando de Espírito para o Espírito Santo, quando nós chegamos no apartamento, abrimos a porta, tinha tudo que nós pedimos e agradecemos ao Senhor. Geladeira, fogão, apesar que era pequenininho o apartamento, se você tossisse no quarto, a panela da cozinha caía. Mas começamos a agradecer ao Senhor. E entramos lá, tudo simples, e falamos assim, muito obrigado, glorificado seja o teu nome. E quando nós somos gratos ao Senhor, parece que a nossa alma fica completa, sabe? O nosso coração se alegra, o nosso rosto muda, o nosso humor muda, a nossa maneira de enxergar muda. Porque quando nós fazemos a vontade do Senhor, percebemos que a melhor coisa para cada um de nós é estarmos no centro da vontade de Deus. E uma das vontades do Senhor é, em tudo dai graças, em tudo dai graças, em tudo dai graças. Louvado seja o nome do Senhor. Seja grato, seja muito grato. Recebemos a salvação. Já parava aí. Não precisava mais nada, pedir mais nada. Meus irmãos, o nosso Deus é maravilhoso. Generoso. Ele é maravilhoso. Generoso. Ele é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. A presença dEle está dentro de nós, Ele é maravilhoso. Estamos vestidos nessa manhã, meus irmãos, estamos calçados. Nós vamos participar de algo imerecedor, pastor Moisés. Saber que Jesus, tão maravilhoso, o Filho do próprio Deus, pastor Moisés, veio a este mundo, se entregou por cada um de nós, pessoas ingratas, pecadoras, sujas, mas Ele veio.
Ele é maravilhoso. Talvez você hoje esteja doente, acometido de câncer, ou outro e qualquer tipo de doença. Talvez hoje, nessa manhã, você está aqui com problema de coluna, com limitações. Então você fala: pastor, estou vivendo um momento difícil. Meu querido, meu amado, esse Jesus que morreu na cruz preparou-nos um lugar abençoado e eterno. É esse Jesus que nós servimos. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Você pode levantar as suas mãos e agradecer ao Senhor nessa manhã. Você pode agradecer ao Senhor nessa manhã. E agora, na fraqueza, somos fortes, na tristeza, por tudo que o Senhor fez por nós. Dê graças ao Senhor. Levante as suas mãos e dê graças ao Senhor. Aleluia. Oh Senhor, oh Senhor, o que podemos te dar, meu Pai? O que podemos te oferecer, Senhor? O que podemos te falar nesta manhã? Oh Senhor, Tu tens sido maravilhoso. Aleluia, aleluia. A Tua destra, o Teu braço forte tem nos feito alcançar a vitória. Senhor, como Tu tens sido bom, como o Senhor tem sido bom. Olhamos, ó Deus, para tantas circunstâncias, nos inclinamos para valorizar as notícias ruins, nos inclinamos, ó Deus, para potencializar aquilo que não é bom, mas olhamos, ó Pai, muitas vezes para o Senhor e esquecemos o que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor. Estamos como Maria, a nossa alma se alegra, exulta no Deus da nossa salvação. Oh Senhor, obrigado, obrigado, porque a verdade é que nada neste mundo pode ser comparada com a glória do porvir. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada um dos Teus filhos. Obrigado, Senhor, pelos nossos filhos. Obrigado pelo trabalho. Obrigado porque chegamos aqui. Eu quero Te agradecer por aqueles irmãos que estão em casa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nada que temos é por merecimento, é misericórdia, é graça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Neste momento eu quero passar a palavra ao pastor Moisés para dar continuidade ao momento da ceia. Ao Senhor, ao Senhor, ao nosso Deus toda